Aqui estão 10 mulheres extraordinárias que transformaram suas diferenças em destino. Seus relatos de coragem vão redefinir sua visão do impossível. Número 10. Dona Moore, a Catedral do Músculo. No imaginário coletivo, a força bruta é frequentemente um atributo reservado aos titãs da mitologia ou aos colossos masculinos das competições de força. Mas quando olhamos para Dona Moore, percebemos que os titãs estão de fato entre nós e que às vezes carregam nomes de mulheres. Dona Moore não é simplesmente uma atleta de alto nível. Ela é uma verdadeira força da natureza, uma pioneira que passou mais de uma década desafiando as fronteiras fisiológicas do corpo humano. Imagine a cena: um estacionamento de caminhões, o silêncio pesado da concentração e, de repente, esta mulher, que levanta blocos de pedra ou puxa um ônibus de 2 andares, apenas com a força de seus músculos e de sua vontade. Seus recordes mundiais, como aquele levantamento de terra histórico de mais de 270 quilos, ou suas proezas com as pedras de Atlas, não são apenas simples números em um quadro de pontuação. São declarações de guerra contra os estereótipos de gênero. Dona entrou na arena das Strong Women, um meio outrora percebido como exclusivamente masculino e frequentemente ridicularizado, para se tornar sua rainha incontestável. Mas seu combate também é interior e solitário. Para cada tonelada levantada em competição, houve milhares de horas de dúvida, de lesões nervosas, de mãos rasgadas e de suor derramado em academias vazias. Ela nos ensina que a verdadeira força não está apenas na fibra muscular ou na espessura dos ossos, mas nessa capacidade mental de dizer a si mesma: eu posso fazer isso e vou fazer melhor do que qualquer um. Ela se tornou um modelo para todas as mulheres que temem ser consideradas demais. Fortes demais, ambiciosas demais, imponentes demais fisicamente. Dona Moore nos prova pelo exemplo que nosso corpo é uma ferramenta de poder soberano, um instrumento de performance, e não um simples objeto de decoração destinado a agradar aos padrões convencionais. Sua busca por poder é uma busca por liberdade. Número 9. Winnie Harlow, a caligrafia do corpo. Durante décadas, o mundo da alta costura foi uma cidadela inexpugnável da uniformidade, um lugar onde a menor imperfeição cutânea era apagada pela maquiagem ou por softwares de retoque. Então chegou Winnie Harlow, quebrando essas barreiras com uma autoconfiança desarmante. Portadora de vitiligo, uma condição autoimune que cria manchas de despigmentação simétricas na pele, Winnie viveu uma infância e uma adolescência marcadas pela crueldade gratuita dos outros. Chamavam-na de vaca ou zebra, nos pátios das escolas de Toronto. Essas palavras, que poderiam ter destruído definitivamente a autoestima de qualquer jovem, tornaram-se o combustível de sua revolução pessoal. Winnie Harlow não apenas conseguiu se tornar modelo, ela literalmente forçou a indústria do luxo a mudar seu olhar sobre a beleza universal. Ela não desfila apesar de suas manchas brancas. Ela desfila com elas, transformando-as em uma obra de arte viva, uma caligrafia única desenhada pela própria natureza. Sua presença nas capas da Vogue ou na passarela da Victoria's Secret é muito mais do que um sucesso profissional. É um ato político. Ela lembra a cada criança que se sente diferente ou marcada, que o que a sociedade chama de defeito é, na realidade, uma assinatura visual inestimável. Sua trajetória é uma lição magistral de resiliência emocional. Ela pegou as pedras que as pessoas lhe atiravam para construir um palácio de vidro. Olhar para Winnie Harlow em uma passarela é compreender que a perfeição lisa é frequentemente entediante e que a assimetria, o contraste e a unicidade biológica constituem a própria essência da vida e da estética moderna.
Ela transformou sua pele em uma bandeira de orgulho. Número 8. Sarah Gertz, a sabedoria das dobras. A juventude eterna e a pele lisa são frequentemente celebradas como o ápice absoluto da estética feminina. Sarah Gertz, com apenas 31 anos, abala violentamente esse dogma e nos confronta com nossos próprios medos do envelhecimento. Portadora de uma forma rara da síndrome de Ehlers-Danlos, o tipo dermatosparaxis, sua pele carece de colágeno, o que a torna incrivelmente flácida, frágil e enrugada em todo o corpo. Na idade em que a maioria das mulheres busca desesperadamente apagar a menor ruga no canto dos olhos, Sarah carrega as marcas de uma velhice aparente prematura. Durante muitos anos, ela viveu na sombra e na negação, escondendo seu corpo sob roupas largas, vivendo sua condição como um segredo vergonhoso e uma maldição biológica. Mas sua transformação em um ícone mundial do movimento Body Positive é um dos atos de bravura mais tocantes de nossa época. Ao posar para fotógrafos de moda sem qualquer artifício, ela mostra sua pele como ela é, uma cascata de dobras sedosas que conta uma história de fragilidade extrema e de força psicológica. Ela redefine totalmente a noção de sensualidade, provando que ela não reside na firmeza da carne, mas na audácia da alma e na aceitação de si. Sarah sofre fisicamente no cotidiano. Sua condição afeta gravemente suas articulações e seu nível de energia, mas ela se recusa categoricamente a deixar-se definir pela dor ou pelo olhar piedoso dos passantes. Ela se tornou uma guerreira da imagem, ensinando-nos que nosso invólucro carnal é um templo sagrado, independentemente do estado de suas paredes ou do desgaste de sua fachada. Sua mensagem é clara. A beleza é uma emanação do espírito. Número 7. Hunter Steinitz, a chama interior. Hunter Steinitz vive em um corpo que parece estar constantemente em carne viva, como se estivesse prisioneira de uma queimadura perpétua. Nascida com ictiose arlequim, uma doença genética cutânea extremamente rara e grave, sua pele cresce cerca de 10 vezes mais rápido do que o normal. Ela é espessa, seca, rígida e forma placas vermelhas que podem rachar dolorosamente ao menor movimento brusco. Seu cotidiano é um ritual de sobrevivência exaustivo. Horas passadas todas as manhãs no banho para hidratar seus tecidos profundamente, seguidas pela aplicação cansativa de camadas espessas de pomadas gordurosas para evitar infecções. No entanto, quando Hunter toma a palavra em conferências, não é a doença que vemos primeiro, é o brilho de sua luz interior. Ela conseguiu a proeza de transformar seu calvário físico em uma plataforma de conscientização mundial. Vítima de um bullying escolar, de uma brutalidade inaudita durante sua juventude, ela escolheu conscientemente não responder com ódio ou isolamento, mas com educação e pedagogia. Ela usa suas perucas e sua aparência distinta com uma dignidade real que impõe instantaneamente o silêncio aos zombadores. Hunter nos lembra que a vida é, acima de tudo, uma questão de perspectiva. Onde alguns veriam uma tragédia biológica insuperável, ela vê uma oportunidade única de testemunhar a incrível tenacidade do espírito humano. Sua pele pode ser frágil como pergaminho, mas sua vontade é temperada no aço. Ela nos ensina com doçura que todos temos uma pele diferente para carregar, um fardo que nos é próprio, e que a única maneira de não sermos prisioneiros dele é escolher amá-lo incondicionalmente. Número 6. Ilka Brill, o brilho do inédito. Ilka Brill é a prova viva de que o rosto humano é uma paisagem de 1000 possibilidades, muito além dos cânones simétricos clássicos. Nascida com uma displasia ectodérmica que afetou profundamente a estrutura óssea de seu rosto, especialmente seu nariz, seus canais lacrimais e o espaçamento de seus olhos, Ilka teve que passar por dezenas de cirurgias pesadas
desde muito jovem, para simplesmente poder respirar normalmente. Durante muito tempo, ela se viu como o erro do espelho, uma anomalia em um mundo de rostos harmoniosos. Mas um dia, cansada de se esconder, ela tomou uma decisão radical: parar de se desculpar por existir. Ao se tornar modelo, ela trouxe ao mundo da fotografia algo radicalmente novo e profundamente puro: a beleza do inédito. Seu rosto, que alguns espíritos estreitos teriam julgado estranho à primeira vista, exala na realidade uma doçura, uma poesia e uma serenidade que tocam diretamente o coração do observador. Seu projeto pessoal, intitulado Grenzenlos, Sem Limites, é um apelo vibrante por uma humanidade mais inclusiva, onde cada indivíduo possa sair de casa sem o medo paralisante de ser encarado ou julgado. Ilka não busca alcançar uma normalidade que lhe é estranha. Ela busca ser autêntica. Sua força reside em sua vulnerabilidade totalmente assumida. Ela nos lembra com grande sabedoria que o olhar do outro só tem o poder que aceitamos ceder a ele. Ao aprender a amar a si mesma diante da lente, ela deu permissão tácita a milhares de pessoas complexadas para fazerem o mesmo. Ela é uma musa moderna que nos sussurra que a verdadeira elegância começa precisamente no momento em que decidimos permanecer nós mesmos diante do mundo. Número 5. Becca Myers. A vitória no escuro. O esporte de alto nível exige uma precisão milimétrica, uma coordenação perfeita entre o olho e o músculo. Imagine agora atingir o topo mundial de sua disciplina sem ver a linha de chegada e sem poder ouvir os incentivos da multidão ou o apito de largada. Este é o mundo sensorial de Becca Myers. Portadora da síndrome de Usher, uma doença genética rara, ela é surda de nascimento e perde progressivamente a visão devido a uma retinite pigmentosa. No entanto, ela se tornou uma das nadadoras mais brilhantes e mais premiadas da história paralímpica. Contudo, seu combate mais marcante e heróico não ocorreu nas piscinas, mas fora da água. Em 2021, ela tomou a decisão excruciante de desistir dos Jogos de Tóquio, porque as autoridades esportivas a proibiram de levar sua mãe como assistente pessoal, uma ajuda indispensável para sua segurança e orientação em um ambiente estrangeiro e complexo. Este gesto de retirada foi um grito de união mundial pelos direitos e pela dignidade dos atletas com deficiência. Becca sacrificou corajosamente a glória olímpica e medalhas quase garantidas para defender sua integridade, provando que o autorrespeito vale muito mais do que qualquer metal precioso ao redor do pescoço. Sua vida é uma sinfonia silenciosa de coragem e independência. Na escuridão crescente de seus olhos e no silêncio de seus ouvidos, ela buscou uma força interior que brilha muito mais forte do que os refletores dos estádios internacionais. Ela nos mostra com brilho que, mesmo quando nossos sentidos se apagam um após o outro, nossa visão moral do que é justo deve permanecer perfeitamente intacta. Número 4. Kanya Sesser. O mundo sobre um skate. Kanya Sesser nasceu sem pernas nas ruas pobres da Tailândia, abandonada nos degraus de um templo budista. Mas ela nasceu com uma alma de conquistadora indomável. Adotada por uma família americana, ela poderia ter passado a vida esperando por ajuda ou se vitimizando. Em vez disso, tornou-se um ícone mundial do skate, do surf e da modelagem esportiva. Fato notável: Kanya se recusa a usar próteses no dia a dia. Ela utiliza a força fenomenal de seus braços para se impulsionar em sua prancha, com uma agilidade e velocidade que desconcertam os observadores. Seu lema, no legs, no limits, sem pernas, sem limites, não é um simples slogan de marketing para redes sociais. É sua realidade física e mental de cada instante. Ela desfila em lingerie para grandes marcas, surfa em ondas impressionantes e pratica o monoesqui,
desafiando todas as leis da física e todas as expectativas sociais ligadas à deficiência. Kanye exala uma energia bruta, uma sensualidade selvagem que quebra o último tabu da sociedade, o da atração sexual e da deficiência física. Ela não quer, acima de tudo, que você sinta pena dela ou que a admire por piedade. Ela quer que você seja inspirado por sua fúria de viver. Ela nos lembra com força que o corpo humano é, no fundo, apenas um veículo temporário e que é o espírito, e somente ele, que decide o destino final. Ao vê-la descer uma rampa de skate ou uma encosta nevada, percebemos subitamente que os únicos limites verdadeiros que nos freiam são aqueles que impomos a nós mesmos nos recônditos de nossa mente. Número 3. Bethany Hamilton, a guerreira das ondas. A história de Bethany Hamilton já entrou para a lenda mundial do esporte e da sobrevivência. Aos 13 anos, enquanto surfava tranquilamente na costa de sua ilha natal, no Havaí, um tubarão-tigre de mais de 4 metros arrancou brutalmente seu braço esquerdo. Para a quase totalidade da humanidade, tal evento teria sido o trauma final, o fim definitivo de uma carreira esportiva antes mesmo de começar, e talvez um medo eterno do oceano. Mas Bethany não é feita do mesmo material que os mortais comuns. Menos de um mês após ter chegado perto da morte, ela já estava de volta à sua prancha, reaprendendo sozinha a remar, a mergulhar sob as ondas e a encontrar um novo equilíbrio precário com apenas um membro superior. Hoje, ela figura entre as melhores surfistas profissionais do mundo, enfrentando ondas maciças, com uma potência e uma graça que até atletas sem deficiência de alto nível invejam secretamente. Sua trajetória é uma ode vibrante à fé, à disciplina e à perseverança absoluta. Bethany utiliza hoje sua notoriedade e experiência para encorajar milhões de pessoas a superarem seus próprios ataques de tubarão, sejam eles físicos, financeiros ou emocionais. Ela encarna a resiliência em estado puro, essa capacidade misteriosa de pegar um evento devastador e transformá-lo, apenas pela força da vontade, em uma fonte de luz e esperança para o planeta inteiro. Ela nos ensina por seu exemplo cotidiano que pouco importa a violência da onda que nos atinge e submerge. O importante não é a queda, mas a capacidade de subir sempre em sua prancha para enfrentar a próxima série. Número 2. Jen Bricker, a acrobata do destino. Jen Bricker nasceu sem pernas, uma malformação congênita que poderia tê-la condenado a uma vida de sedentarismo ou dependência total. Mas o destino a colocou nas mãos de pais adotivos excepcionais, que lhe incutiram uma regra de ouro familiar desde muito jovem. Nunca diga não consigo. Armada com essa mentalidade de ferro, Jen tornou-se uma ginasta realizada durante a infância e depois uma acrobata aérea de renome mundial, capaz de proezas físicas que parecem desafiar a gravidade. Mas o cerne de sua história é ainda mais incrível do que seus feitos esportivos. Durante toda a juventude, ela idolatrou a campeã olímpica de ginástica, Dominique Moceanu, identificando-se com ela a ponto de se tornar campeã do estado de Illinois. Foi apenas na idade adulta que ela descobriu a verdade impressionante. Dominique era sua própria irmã biológica, que ignorava sua existência porque Jen havia sido entregue para adoção ao nascer devido à sua deficiência. Dominika była jej własną biologiczną siostrą, która nie wiedziała o jej istnieniu, ponieważ Jen została oddana do adopcji zaraz po urodzeniu z powodu swojej niepełnosprawności. To odkrycie godne scenariusza filmowego zmieniło jej życie we współczesną baśń. Dziś Jen występuje na najbardziej prestiżowych międzynarodowych scenach, zawieszona na jedwabnych szarfach kilka metrów nad ziemią, wykonując figury o oszałamiającej złożoności i pięknie. Jej powietrzna gracja jest stałym wyzwaniem rzuconym ludzkiej kondycji. Jen Bricker niczego nie brakuje, jest całością i pełnią w swojej determinacji.
Pokazuje nam z namacalnym wzruszeniem, że rodzina, talent i przeznaczenie splatają się w często tajemniczy sposób. Jej życie jest wibrującym przypomnieniem, że wszyscy rodzimy się z nieograniczonym potencjałem, a nasze fizyczne braki są jedynie nieistotnymi szczegółami w obliczu wielkości naszej woli, by lśnić. Numer 1. Ethel Caterham, świadek wieczności. Na szczycie tej piramidy odporności i nadzwyczajnej siły znajduje się kobieta, której wyczynem jest czyste trwanie. Ethel Caterham. W niesamowitym wieku 115 lat jest niekwestionowaną nestorką Wielkiej Brytanii i jedną z niewielu osób na świecie noszących tytuł superstulatki. Jej życie to żywa i otwarta księga historii. Pamięta czasy, gdy na ulicach Londynu dominowały jeszcze dorożki, a dziś korzysta z nowoczesnej technologii. Przeszła z przykładnym spokojem przez 2 wojny światowe, grypę hiszpankę w 1918 roku, a nawet przeżyła COVID-19 w sędziwym wieku 110 lat. Dlaczego znajduje się na pierwszym miejscu tego rankingu niezwykłych kobiet? Ponieważ największą siłą, najbardziej tajemniczą i godną podziwu pozostaje siła samego życia, które odmawia zgaśnięcia. Ethel ucieleśnia absolutną odporność w obliczu upływu czasu. Uczy nas, że sekret długiego, bogatego i spełnionego życia niekoniecznie tkwi w głośnych czy medialnych wyczynach, lecz w pozytywnym nastawieniu psychicznym, systematycznej odmowie udziału w niepotrzebnych kontrowersjach i cennej umiejętności doceniania najprostszych, codziennych przyjemności, takich jak partia brydża czy wspólnie wypita herbata. W nowoczesnym świecie obsesyjnie nastawionym na szybkość, natychmiastową wydajność i jednorazową konsumpcję, Ethel przypomina nam o bezcennej wartości cierpliwości, stałości i powolności. Jest żywym łącznikiem między wiekami, świątynią mądrości, która udowadnia nam, że ludzkie ciało, gdy jest karmione radością, wewnętrznym spokojem i humorem, może przetrwać burzę historii i dziesięciolecia. Jest ostatecznym przykładem tego, że najpiękniejszym ze zwycięstw, najtrudniejszym do odniesienia, jest to, by nie przestawać uśmiechać się do świata dzień po dniu przez ponad 115 lat. Numer 11. Chwila nieoczekiwanych zdarzeń. W sercu wioski Amara 2 legendarni bliźniacy czuwają nad swoim plemieniem. Nazywani strażnikami słońca ze względu na swój unikalny wygląd są postrzegani przez starszyznę jako święte błogosławieństwo gwiazd. Ich złote medaliony, symbole mądrości, chwytają światło dnia, aby chronić zbiory i przynosić pokój. Podczas gdy podróżnicy dziwią się ich osobliwej fizjonomii, wieśniacy świętują ich spokojną siłę. Między tajemnicą a tradycją te dzieci ucieleśniają piękno odmienności. Mówi się, że komunikują się z duchem ziemi, udowadniając, że to, co nadzwyczajne, często kryje się w tym, co nieznane. Te losy przełamują wszelkie bariery. Noście ich odwagę w sobie i nigdy, nie zapominajcie, nic nie jest niemożliwe dla tego, kto wierzy.